Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra do nosso 4C, Congresso Catarinense de Ciência da Computação. E hoje temos o prazer de ter conosco o Rodrigo da Costa dos Santos, Rodrigo Costa Santos, que é pós-doutorado em computação pela Universidade de Coimbra, doutorado em Engenharia de Sistemas da Computação pela UFRJ, mestrado em administração com ênfase em sistemas de apoio à decisão pelo IBMEC e várias outras formações aqui do Rodrigo. Eu não vou ler, deixar ele se auto-apresentar também, mas ele vai trazer para nós hoje a palestra intitulada Segurança Cibernética em Setores da Engenharia Industrial. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Estamos gravando essa palestra aqui e depois será disponibilizada para outros colegas na mecatrônica e também pessoal de ciência da computação. Nós temos uma cadeira que eu ministro, que é na área de gestão de TI, e um dos temas principais é justamente a cibersegurança. Então é importante mostrar que eu sempre apresento para os alunos: você não vai trabalhar necessariamente só em uma empresa de tecnologia, você poderá ser o CIO de uma empresa e você vai ter que se preocupar com essa situação toda. Rodrigo, muito bem-vindo, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, perfeito. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecer mais uma vez o convite, professor Fábio, e estar aqui, no Congresso Catarinense. Já estive aí presente em 2017, vou mostrar ali depois para vocês. Até destaquei uma foto aí para mostrar. Mas o bacana de hoje, dessa edição, é trazer mais um assunto ligado à segurança cibernética, que da outra vez eu trouxe mais a questão da governança, mais do âmbito da área de TI corporativa, dentro das organizações. E hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, extrapolar isso, falar da indústria em si, dos equipamentos, e que cada vez mais é tudo muito tecnológico, a indústria, IoT, internet das coisas, enfim, isso tudo também traz mais desafios, para a segurança. Então, já me apresentou aí, mas destacar aqui alguns pontos, ligado até a essa área industrial, tá? Vou pegar aqui uma canetinha para desenhar aqui. Então, além dessa minha formação acadêmica, hoje eu sou professor de pós de diversas universidades aqui. E como eu estou hoje na indústria de energia, eu vou mostrar para vocês 2 certificados que eu tirei em institutos internacionais que ficam na Áustria, ligado à energia nuclear, tá? Ligado à segurança, para quem tiver curiosidade aí também. Além disso, eu participo aqui de um comitê. Isso aqui é um trabalho voluntário que eu faço, mas dentro da ABNT. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela hoje é responsável no Brasil para traduzir as normas da ISO. Então, as normas da ISO, da família 27000, então vocês já devem ter estudado aí, as normas ISO 27000 são as normas de segurança da informação. Então, a gente recebe essas versões lá da Suíça, da ISO, em inglês, e a gente traduz aqui para o português. E é interessante esse trabalho, porque a gente fica sabendo o que vem de atualização. Então, só um spoiler, por exemplo, acabou de ser lançada a 27701, versão 2025. Tá? O que é a 701? É a que trata de privacidade e proteção de dados. Então, seria um complemento aí, a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ligado à segurança da informação. Tá? A 27001 é segurança da informação, a 27701 é esse anexo, essa extensão para privacidade. Tá? Aqui, como eu falei, tá aí o registro, viu? Foi com muito prazer que eu tive aí em 2017, fazendo aí uma palestra para vocês. Na época, falando de governança, frameworks, falamos de COBIT, ITIL, ISOs, foi bem proveitoso. E agora aqui, falando da parte industrial. Esse aqui é o certificado que eu tirei da Agência Internacional de Energia Atômica.
Eles têm um curso lá de formação que é segurança de computadores de informação na área industrial. E esse aqui foi um outro da WINS. WINS é um instituto, World Institute of Nuclear Security Academy. Então, é uma academia ligado à segurança como um todo, não só segurança da informação, eles também trabalham com segurança industrial, segurança física, e eles têm essa perna, né, essa vertente de segurança cibernética. Esse certificado eu tirei ano passado, é interessante também. Alguns livros que eu escrevi, vou destacar esse aqui do ano passado, né? Na verdade foram um conjunto de autores aí que a gente se reuniu, tá? Então lançamos esse livro aí, Jornada da Segurança da Informação. A gente reúne professores, estudantes, tal, ligados a essa área. A gente participei da curadoria do livro, né? Escrevi também um capítulo. A gente lançou pela editora Brasport. Esse livro ele tem todos esses livros da jornada colaborativa. A gente repassa os royalties, né, para instituições carentes. Então é interessante porque a gente escreve, a gente se reúne, a gente troca informação, né, e está sempre construindo aí e ajudando também, tá? Então quem quiser adquirir o livro também está na Amazon, está na editora Brasport. E vamos lá, vamos no nosso tema então, né, falar de cibersegurança, né? Porque essa palavra, né, cibersegurança, a gente vai ver depois, e segurança da informação, né, são duas coisas justamente nesse âmbito, né, da TI, e que a gente chama de OT, que é, né, a TI operacional, a TI industrial. São dois campos diferentes. Mas antes disso, eu queria mostrar esse gráfico para vocês. Vocês estão vendo aí um valor estimado do PIB de alguns países, tá? Então, ali, Estados Unidos está em torno aí de 27 trilhões de dólares, a China com 18 trilhões de dólares. Brasil e México são equivalentes ali a uns 4 trilhões de valor de PIB. E eu queria perguntar a vocês, quem vocês acham que está aqui, né, com esses 8 trilhões, né, entre Brasil e China? O que vocês acham? Que país é esse aqui? Né, só para vocês terem uma ideia. Sabe o que são 8 trilhões anual? Isso foi um estudo do Fórum Econômico de 2023. Cybercrime. Para vocês terem ideia do volume de monetário, né, que cybercriminosos movimentam mundialmente só fazendo ataques. É um valor quase aí de 2 países aí é muito dinheiro, né? E esse dinheiro está aí, esse dinheiro eu vou falar para vocês no final, né? Vocês acompanharam, para quem não acompanhou, o ataque aos bancos, ao sistema de Banco Central e o sistema do Pix. Não teve nenhum prejuízo para cidadãos, né? Mas teve um ataque que roubou quase R$1 bilhão num ataque cibernético. A gente vai ver depois como foi isso aí. Então o crime mudou, não é mais, né, na força bruta, no dia a dia, ainda existe, né, claro, mas o crime mudou de posição, né? Hoje está também na internet, principalmente depois da pandemia. Eu até brinco que a pandemia ela trouxe, né, ela potencializou muito o crime digital. E aí eu brincava lá com meus alunos na época, assim, o bandido também está em home office, né, nessa história. Ele está lá e ele precisou também estar em casa, ele se reinventou, né? Então aumentou muito o número de ataques cibernéticos nesse período. E continua, né, escalando. Esse aqui é um estudo recente desse ano, tá, do Fórum Econômico Mundial. Gosto sempre de olhar esse trabalho. E eles ranqueiam, né, riscos. Esse aqui é um dos relatórios que ele produz, um dos principais, né? Todo ano eles fazem isso. E para vocês terem uma ideia, tá ali, ó. Cybercrime já foi em 2022, 2023 o terceiro maior risco. Hoje é o quinto maior risco mundial. E isso competindo, né? Competindo com várias categorias. A gente está falando de categorias econômicas, ambientais, geopolíticas, sociais e tecnologia, tá? Então ele está aqui em quinto, né,
concorrendo aqui, ó, na frente de poluição, na frente de vários outros. Ele está falando de 33 riscos, né? Não é o quinto aqui de sexto, não. Eu não botei a lista completa, mas são muitos riscos. Então, só para vocês terem ideia que realmente é, né, um problema para endereçar nos próximos 2 ou 10 anos, muito importante para as companhias. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de alguns fundamentos da cibersegurança industrial, para a gente também aqui balizar o conhecimento, né? Então, a cibersegurança, o que é na verdade? É a prática de proteger os sistemas, redes, dispositivos, dados de ataques digitais e acessos não autorizados, visando prevenir, detectar, responder a ameaças cibernéticas e hacking, malwares e ransomwares. Então, existem várias ameaças cibernéticas, né, que estão aí, ameaças de todos os tipos, né, hacking, malware, o ransomware, que ficou muito famoso, né, principalmente depois do WannaCry, que atacou equipamentos no mundo inteiro, que ele captura os dados criptográficos e pede uma senha de resgate, né? E aí as empresas ficam, né, indisponíveis e precisam, ou decidem, né, em pagar resgate, que não é recomendado, né, pela polícia, assim como um sequestro. Um nome justamente vem disso, né, ransomware, de sequestro de dados, e eles pedem um valor para te entregar a chave, a senha da criptografia. E aí a empresa protegida é aquela que tem um backup, é aquela que tem a resiliência necessária para retomar o ponto de partida, né, que foi atacado. Então é preciso que a área de TI, a área de OT, esteja, como a gente chama no jargão aí técnico, de segurança resiliente, esteja preparada, esteja apta para retomar os sistemas no ponto anterior, né? Para isso tem todo um trabalho, tem todo um dever de casa aí na área de segurança. Eu lembro que em 2017, quando eu tive aí alguns alunos, depois me seguiram nas redes sociais, né, no LinkedIn, até hoje alguns falam comigo, e teve um ou outro que seguiu essa carreira de segurança. Isso é bem legal, né, porque acaba você também trazendo à tona esse assunto e desperta o interesse de alguns alunos. Então quem quiser também, no final eu vou deixar um QR Code aí do LinkedIn, mas quem também quiser procurar lá, Rodrigo Costa dos Santos, é simples, pode me conectar lá. Eu estou sempre postando bastante conteúdo e pode falar comigo, enfim, sou bem acessível, é bem legal essa troca, né, com vocês também. E ele já deve estar aí no mercado de trabalho, né, atuando, já tem 2017, já tem aí 8 anos que eu tive aí, e pretendo voltar também aí para um contato aí presencial com vocês numa próxima. Então, muito bem, né? Então a segurança da informação, ela é diferente da segurança, da cibersegurança, nesse sentido mais de ataque físico, né? Segurança da informação pensa a informação como um todo, seja ela em papel, seja ela nos bancos de dados, nos sistemas, dentro da rede, dentro dos arquivos, né, dentro da corporação, dos servidores, dos bancos de dados, e cibersegurança numa postura mais física. Então, por isso que abre esse pilar. Lembrando aqui, ó, os pilares da segurança. Vocês já devem ter estudado isso aí, mas vou relembrar aqui, né, que a gente chama de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, na cibersegurança também a gente tem esses 3 pilares. Eu vou mostrar para vocês que o que muda da segurança da informação para a cibersegurança são só as prioridades. Enquanto na TI, na área de segurança da informação, a confidencialidade ela é mais importante, ou seja, a gente está mais preocupado em proteger a informação, né, para que ela não seja acessada de maneira por uma pessoa não autorizada. Na área de cyber, a gente está falando da área industrial, a preocupação é mais no availability, né, que é da disponibilidade. Então a gente tem lá uma planta, industrial, a gente tem um equipamento, se for uma siderúrgica, tem lá, né, a caldeira que está lá a 5.000 graus Celsius derretendo o ferro para fazer lá o aço e todos os produtos. Aí tem lá a usina
de energia, que tem as turbinas, a usina, a construção, a fábrica de carro, produzindo carro. Então, o que eles pensam, né? A indústria não pode parar. Você imagina parar uma fábrica, parar uma linha de produção. Então, a preocupação deles está mais na disponibilidade do que propriamente dito na confidencialidade. Então, isso muda o jogo, né? Então, uma pessoa que é um CISO é o quê? É o Chief Information Security Officer, que é o gerente de segurança de informação corporativa. Ele tem uma preocupação, né, que é diferente do gerente de segurança da área industrial. Né? Os preceitos são os mesmos, as proteções são parecidas, mas a gente vai ver que muda um pouco esse foco. Né? Então, que mais? Alguns outros conceitos aqui que a gente tem que sempre entender bem: o que é o seu ativo, o que é ameaça, vulnerabilidade, risco e contramedida. Então vamos ver cada um deles, né? O ativo, quando a gente fala dentro da cibersegurança, o ativo é qualquer coisa que tem um valor para a organização. Então é fácil de entender, né? Um servidor, um equipamento, uma instalação, a informação, um software e até pessoas também, conhecimentos. Então, às vezes, dentro do seu negócio, né? Aí cada um vai ter que olhar para dentro da sua organização, da sua empresa. Alguma pessoa pode ser um ativo importante. Sempre é, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um caso aqui numa usina nuclear. Um operador de usina nuclear é uma pessoa que fica lá na sala de controle e toma conta da usina. Tá? Ela precisa fazer um curso de formação de 6 anos para ganhar uma autorização para ser um operador de usina nuclear. Então você imagina que não é uma pessoa, né, que você forma rapidamente, que você substitui rapidamente, que você coloca uma vaga de emprego aí no LinkedIn, você encontra uma pessoa dessa. Uma pessoa difícil de encontrar, precisa de ter muito conhecimento, experiência, né? Então a gente, quando estava no período da pandemia, foi vamos chamar assim, um ativo que a gente teve que cuidar, né? Até porque a gente não podia nem chamar uma pessoa de fora. Vou chamar lá um operador lá da Alemanha, de repente aposentado e tal, para vir aqui operar a usina. Os aeroportos estavam fechados, entendeu? Estava tudo fechado, ninguém movimentava, o risco, né, pandêmico e doença, estava tudo. Então o que a gente podia fazer? A gente tem que proteger esse ativo, porque se essa pessoa ela falta, você para o negócio inteiro. Então esse é um exemplo, né, onde uma pessoa acaba se destacando dentro de um processo industrial e ela passa a ser importante e a gente tem que cuidar dela, né? Por outro lado, você tem as ameaças, né? A ameaça é uma causa potencial de um incidente não desejado, resultando em prejuízo do sistema ou organização. Então a ameaça é a única coisa que você não tem, vamos chamar assim, ingerência sobre ela. Tá lá, ela é o hacker, é o vírus, o malware, até ameaças físicas, né? Tá escrito aí os exemplos: furacão, enchente, terremoto, né? Funcionário mal intencionado. Então a ameaça está aí, ela existe, a gente sabe que ela existe, a gente precisa nos proteger os ativos contra essas ameaças, né? As ameaças elas podem ser humanas, né, que são intencionais ou não intencionais, ou não humanas, né, naturais ou tecnológicas. Então essas são as categorias aí das ameaças. Tá? Ameaças cibernéticas, temos aí algumas, vale destacar aqui, né, o phishing, vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem não conhece, o phishing é uma técnica de, como a gente fala aqui, de pescaria, né, mas na verdade são e-mails fakes, e-mails maliciosos que você recebe no intuito de você clicar ou você dar uma informação, tem que trocar sua senha do seu banco, aí você vai e clica. Temos aqui as fotos da última festa do final de ano, aí você vai e clica na curiosidade, geralmente tem um valor apelativo ali para tu clicar, e aí pede o teu login, tua senha, e você acaba caindo, né, nessa pescaria. Então, isso aí vocês já estão espertos aí também, né, as campanhas dentro das organizações, né, não cliquem em e-mail que você não conheça, essas coisas todas. Cabe um destaque aqui, né, a palestra não é sobre IA, mas a inteligência artificial veio
e também está mexendo nesse ecossistema de cyber, né? Assim como todas as áreas. Então, só um destaque: antigamente você tinha algumas formas de identificar um phishing, como, por exemplo, o e-mail está mal escrito, tem erro de português, né? Não parece com o original. Acabou isso, tá? Porque os hackers também estão usando IA, e a IA consegue criar ataques de phishing direcionados. Então, com muito mais clareza, com muito mais se passando realmente, né, como um e-mail genuíno, sem erro de português, né, a IA consegue fazer tudo isso. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta incrível, né, que pode ser usada para melhorar processos, adiantar trabalho e tal, também pode ser usada para o mal, como tudo, né? Então, fique atento aí, quem quiser pesquisar mais. A IA também já está afetando aí a área cibernética, né? Aqui, que é mais? Malwares, ataques de negação de serviço, que são aqueles que tiram o site do ar, tiram, né, um serviço do ar. Engenharia social é a pessoa, é o hacker da pessoa. É você persuadir, conversar, tirar informação, se passar por uma outra pessoa e ter acesso à informação só através da conversa e de uma forma de enganar as pessoas. E ataque de força bruta, tá? Que é você atacar, por exemplo, tentar descobrir uma senha até você testar todas as combinações. Aí outro destaque que eu deixo aqui, que vocês também já devem ter ouvido, é a computação quântica, que já é uma realidade, né? Então eu tive um aluno de certificação em São Paulo, foi em 2018, foi meu aluno. E hoje ele está fazendo mestrado em computação quântica e ele está provando lá a parte de criptografia quântica. Ou seja, hoje o computador quântico já é realidade, né, já existe. Então eles só estão tentando ainda controlar lá os qubits, que tem um estado da matéria novo. Enfim, é um negócio que eles mesmos falam que é difícil de entender, mas que existe, né, essa computação quântica. E quando vier, né, vai vir com força de descobrir, por exemplo, um ataque de força bruta que levaria aí alguns anos, vão descobrir em segundos, né? Então a gente tem que estar preparado para mais essa. E assim como a inteligência artificial, uma coisa boa, né, que vai ajudar a velocidade, mas ao mesmo tempo também para os ataques vai ser algo devastador, né? Professor, onde é que eu encontro esse tipo de ameaça? Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei da norma da ISO? E que eu trabalho lá na BNT fazendo as traduções? A ISO, a família 27000, né, que é a 27001, que é a norma de segurança, 27002, tem os controles e métricas, e assim vai. Na ISO 27005, que é essa aí, no anexo C, quem tiver curiosidade, você vai encontrar essa tabela de ameaças, já está pronto. Então agora eu assumi lá, eu estou fazendo um estágio na área de segurança cibernética, numa organização, numa indústria. Como é que eu vou mapear essas ameaças? Né? Já tem pronta essa lista, tá? Essa lista está pronta, está aí, ó, no anexo C da 27005, e separado por tipo de danos físicos, eventos naturais. Aqui vou pegar minha canetinha aqui. Danos físicos, eventos naturais, paralisação de serviços essenciais, comprometimento da informação. Olha como é que está tudo detalhado aqui. Falhas técnicas. Pode ser falha de equipamento, pode ser algum defeito do equipamento, pode ser defeito do software em si. E assim vai, ó. Comprometimento de função, erro ao uso, abuso de direitos. Deixa eu ver, tem mais aqui, ó. Olha aqui que interessante. A origem da ameaça. É um hacker ou um cracker. Motivo. O motivo pode ser vários, né? Desafio, ego, rebeldia, status. Eu vou te dizer que 99% dos casos agora é dinheiro, tá? Esse aqui já foi mais na década de 80, 90, né? A pessoa querer mostrar que consegue invadir o sistema, consegue por um desafio, pichação de site. Antigamente tinha isso, né? Pichação de site. Você entrava no site, estava lá escrito alguma bobagem lá, para mostrar que
é aquele desafio de um para o outro. Mas agora o negócio todo é em cima de grana mesmo, de roubo, e você tem que estar ligado com isso, até mesmo pelos ransomwares, né, que cobram dinheiro. E possíveis consequências: hacking, engenharia social, invasão de sistema, acesso não autorizado, crimes digitais. Então, só para mostrar para vocês que é onde buscar, né? Ensinar a pescar aqui também. Vocês podem buscar as normas da ISO, elas são fartas, né, em informação, tá? Para quem vai trabalhar nessa área, tá? Essas normas são pagas, mas não são muito caras. Então, às vezes você vai estar ou fazendo estágio numa empresa, ou até a universidade às vezes já tem. Você pode procurar pelas essas normas da ISO. Bom, vamos lá, mais um conceito: vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Vocês vão ouvir muitos também nessa área de segurança. A vulnerabilidade é uma fraqueza de um ativo. Então, lembrando, o ativo, lembra? Um servidor, um software, um equipamento. Ele pode ter uma vulnerabilidade, um ponto de falha, uma fraqueza, que ele possa ser explorada por uma ameaça. Então, essa que é a questão. Então, onde é que a gente pode trabalhar? Em cima da vulnerabilidade, reduzindo ou diminuindo as vulnerabilidades. Algumas vulnerabilidades são conhecidas, né? A gente pode tem software para isso, fazer detecção de vulnerabilidade dentro do seu parque. Né? O que é o parque tecnológico? Seus sistemas, seus servidores. Então, existem ferramentas que te ajudam nisso, a varrer a tua rede e encontrar ativos, e desses ativos existe uma lista de vulnerabilidades conhecidas que ele vai te apontar. Olha, esse ativo aqui é um servidor de banco de dados do fabricante tal. Existe uma vulnerabilidade e você não aplicou o patch necessário. Então, o tempo todo a gente está olhando para isso e tentando, né, bloquear, tentando melhorar ou fechar essas vulnerabilidades. Esse é o trabalho, é um dos trabalhos aí diários do pessoal da segurança, da cibersegurança. Então, aqui embaixo tem os exemplos, né? Uma vulnerabilidade é um sistema desatualizado, é uma vulnerabilidade. Vocês já ouviram falar, tem que atualizar o Windows, tem que atualizar os patches de segurança, tem que atualizar os fixes, tem que atualizar sim, porque assim que sai você já tem um passo à frente, né? E o hacker ou o vírus, ou o malware, pode explorar essa vulnerabilidade dentro da sua rede. Então, o tempo todo você tem que estar atualizando. Hoje em dia, né, até num celular hoje, você vê que tem que estar sempre atualizando um aplicativo que você tem. É mais ou menos isso, tem que estar sempre atualizando, porque o fabricante está sempre, né, te passando atualização. Uma porta aberta no faro é uma vulnerabilidade, a segurança física e tal. O que mais? E aí vem o risco. O risco é uma palavrinha-chave também, que você vai ter que mapear. O risco é sempre uma equação, tá, pessoal? Então tem aqui, ó. Aqui embaixo está escrito essa equação. O risco é uma multiplicação, né, aqui de probabilidade e impacto. Então você tem a probabilidade daquilo acontecer versus o impacto daquele ataque, né, daquela ameaça ser explorada. Lembrando, né, por que probabilidade? Porque o risco é incerteza. O risco ainda não aconteceu. O risco é uma possibilidade. Porque se acontece, né, aconteceu o ataque, já não é mais risco, né, é fato. No caso, a gente chama de incidente. Já aconteceu um incidente de segurança, né, então deixou de ser risco. O risco antecede ao incidente. Então, por isso que se chama risco. A gente tem que mapear os riscos e tratar os riscos e mitigar os riscos. O risco, a probabilidade dele pode tender a 99%, pode ser, mas se der 100% já era, 100% já é fato, né? Já é fato, já aconteceu. Então o risco está sempre no âmbito da incerteza. A probabilidade pode ser muito alta, dependendo da sua vulnerabilidade, né? E o impacto vai depender do seu ativo. Mais uma vez, é por isso que tem que fazer a análise dos ativos. Esse ativo aqui é muito importante. Esse computador, às vezes você pode comprar o mesmo computador, o mesmo equipamento. Você tem lá, comprou lá, custou R$5.000 um notebook. Mas pode ser um notebook que está operando alguma coisa importante, que tem um valor para a organização muito alto, se parar, e o outro que é uma estação de trabalho que, se parar, né, não tem um impacto muito alto, você pode substituir, por exemplo. Então nem sempre fiquem só focado no ativo em si.
no valor monetário do ativo, mas sim no valor que ele agrega ao processo da sua companhia. E isso que tem que estar em mente, que é muito importante na análise de risco, tá? E a contramedida é aquela ação que você vai mitigar o risco. Então, identificou o risco. Tem um risco aqui. O que eu vou fazer para tratar esse risco? A gente vai ver um exemplo aqui na prática. Ó. Então, vamos lá. Olha aí na tela. É importante aí que vocês vão... A gente vai agora resumir, fechar isso tudo aí para vocês entenderem bem. Vamos lá. Aí na tela, o que vocês estão vendo? Estão vendo aí um funcionário sentado no computador, né, digitando, trabalhando. Vocês podem identificar aí vários ativos, concordam? Né? Quais ativos que a gente vê aí nessa imagem? A gente tem o próprio equipamento, né, o hardware, tem ali um celular em cima da mesa, né, pode ser um celular corporativo também. A gente tem a pessoa em si, é um ativo, um funcionário é um ativo importante da empresa, que tem conhecimento, tem muita coisa ali que faz falta, né, para a organização, se ele faltar. Tem software, enfim, tem muita coisa ali envolvida. Vamos supor, a gente vai pegar aqui uma ameaça. Uma ameaça está no ambiente externo, a gente não controla, por exemplo, um vírus de computador. Temos ali um vírus que está ali sondando a rede, a gente tem ali os ativos, e ele vai encontrar uma vulnerabilidade, né, um ponto de entrada facilitada dentro desse ambiente, que é o antivírus desatualizado. Né? Então esse equipamento está com o antivírus desatualizado. Esta é uma vulnerabilidade. Qual é o risco? Probabilidade de impacto. Né? O risco é alto, é muito alto. Por quê? A probabilidade desse vírus entrar é alta, concordam comigo? Porque o antivírus está desatualizado. E o impacto é alto também, porque se o vírus afetar ali o computador, vai afetar os 3 pilares da segurança, da informação, disponibilidade em primeiro lugar, porque o computador vai parar, confidencialidade e integridade, porque pode vazar o dado. Então, o que você tem que fazer? Fazendo uma análise de risco e você sendo um profissional de segurança, você vai criar essa contramedida. O que é contramedida? Bom, eu vou atualizar, né, diariamente, vou criar um controle para atualizar esse antivírus todo dia, ou na hora do almoço, ou no final do expediente. Cada empresa usa uma estratégia. E aí você reclassifica o risco. Agora sim, ó, esse risco agora ele está mais baixo, né? Porque você criou uma contramedida, está atualizando, o antivírus atualizado, você diminui a probabilidade. Né? Por que ele ficou baixo, o risco? Porque a probabilidade diminuiu, o impacto continua sendo alto, né? Se for atacado pelo vírus, mas você reduziu a probabilidade. Então essa que é a magia aí da análise de risco, tá, pessoal? E cenário evolutivo das ameaças. Muitas ameaças ao longo do tempo. E aqui temos um cenário. E vocês vejam que interessante, né? Porque essa parte de ataque de ransom já é uma coisa bem antiga, né? Desde 2015 já tinha sido criados os primeiros ransom, mas não tinha muita ainda até visibilidade. Mas foi aqui em 2017 que teve esse ataque maciço no mundo inteiro, para quem lembra do WannaCry. E o que ele fazia? Aparecia essa tela aí no computador, onde ele já tinha feito a criptografia do equipamento, e ele cobrava, de forma de ameaça, o pagamento em criptomoedas. Né, que a criptomoeda não é rastreável, e você tinha que fazer o pagamento. Entrava aqui um countdown aqui, mostrando assim também, você tem tantas horas para fazer a transferência, senão bastante apelativo, né? E você entrava aqui em desespero. Qual era a forma de se proteger contra esse ransom? Depois que foi feito o estudo, né, viram que era uma vulnerabilidade de Windows, né, que não estavam atualizados nos equipamentos. E às vezes, por isso que a gente fala, né, atualização de patch, de fix, de antivírus é muito importante, que às vezes já é uma
vou usar um termo que é a matéria dada, né? Já é um negócio pronto, mas você não atualizou, não fez o dever de casa. Então, já existem tantas vulnerabilidades que podem ser exploradas que você não controla, mas de atualização de patch fix você não pode cair nessa, né? Tem que atualizar, não tem jeito. E aí tu imagina lá na indústria, olha lá, a operadora acabou de chegar lá para operar o equipamento e aparece uma tela dessa. O que você faz? E aí chama o gerente de segurança, o que vocês vão fazer? Né? Poxa, parou aqui a produção. Né? É um cenário de desespero, né? E aí você precisa estar com as suas medidas de contorno e o seu plano de continuidade de negócio. Um caso desse, o que você faz? Retoma o sistema, reinstala, tem equipamento reserva. Isso aí já é tema para outra palestra. E aí o Fábio vai me chamar para o ano que vem para falar sobre isso. Já é outro assunto, né? Que precisa estar preparado para isso, saber o que fazer nesse momento, quem acionar, né? Então isso é importante. E olha aí, ó, não sou eu que estou dizendo, né? Trouxe algumas notícias, coisas reais, tá bom? Isso aqui foi em 2023, ó. O maior porto do Japão interrompe a operação após ataque cibernético. E se eu fosse buscar mais notícias, tem milhares. Cada dia tem uma aí diferente. Então, o porto de Nagoya foi alvo de ataque de ransomware. Olha aí. Estamos falando de ataque de ransomware que parou uma operação de um porto. Então, imagina o prejuízo que foi, navio parado, não consegue subir container, descer container por conta de um ataque cibernético. Sim. Casos reais. Sim, é como eu sempre falo para os alunos, além de ter todo o planejamento, tudo é o teu plano de contingência que vai ser colocado à prova. Verdade. E tem que ter, né? E outra, né? Professor, tem que também testar o plano. Não adianta só fazer o plano, né? Então, você tem que tirar uma vez no ano. É igual o restore. Não adianta você só ter backup. Tem que fazer o teste de restore. Que muitas vezes. Tem que testar o plano de contingência. Tem que ir lá, fazer e ver o que acontece. Exato. Já vi muito caso aí de plano. Até aqui no papel tá bonito, na hora de fazer, ó. Faltou esse passo aqui, isso aqui não tá pronto. Então tem que testar. Se não testar, não adianta. Segurança tem isso, né? Eu trabalhei muito com auditoria. A auditoria vem assim. Vem num ano e fala, cadê seu plano de contingência? Aí tu elabora, tá aqui. Aí você acha que tá abafando, né? Tá zero gap, tem problema nenhum. Aí você testou, tinha que testar, aí testa. Aí depois que testa, cadê as evidências que você testou? E assim vai. Só vai aumentando o sarrafo. Cada ano tem uma novidade que você tem que estar sempre atualizando. Outro caso aqui, esse caso foi clássico, né? Da Colonial Pipeline. Uma senha roubada permitiu o hacker atacar um oleoduto. Esse caso aqui, faltou combustível nas bombas. Tu imagina para um americano, né, que gosta bastante de carro, depende de carro, e de repente faltar combustível por conta do problema de abastecimento de combustível de uma indústria. Esse aqui também foi bem interessante, um ataque na estação de tratamento de água. Depois o FBI foi investigar, foi um ex-funcionário que estava insatisfeito, que ele tinha conhecimento do acesso remoto, e ele tentou abrir uma das compotas aí de produto químico para contaminar a água. Imagina que ele teria feito aí contra a população. Isso tudo ataque cibernético. Depois saiu até esse documento aí, ó, do advisor lá dos Estados Unidos contra ataque cibernético para setor de águas, né, sistemas de abastecimento de águas. Especialistas falam de ataque cibernético roubo de dados na indústria de carros. Esse aqui é recente. Eu tive agora, mês passado, em São Paulo, no IPEM. O IPEM fica dentro do campus da USP, na Universidade de São Paulo. Eles são responsáveis pela produção dos radiofármacos, ou seja, dos remédios
com radiação para câncer, para uma série de tratamentos. E eles foram atacados, está aqui a nota oficial, né, um caso público. Vocês devem ter acompanhado também na televisão, em matérias. Foi um ataque de ranço que, quer dizer, eu fico chocado com isso, né? Que antigamente o ataque afetava só com um computador de uma pessoa, uma pichação de um site, mas aí começa a afetar, poxa, a vida das pessoas em si, até as pessoas nos hospitais, precisando de tratamento, né? Isso atrasou em 3 semanas, porque a linha de produção dos remédios, né, dos fármacos, teve que parar. E outra coisa, esses insumos radioativos vêm de fora, alguns, e eles têm validade, porque eles ficam radioativos por um tempo, né? Tem que ser consumido imediatamente, vai para o hospital, vai distribuir para o Brasil todo, né? Tem tratamento de câncer no Brasil todo. E aí eles tiveram que, poxa, como é que eu faço? Está chegando um elemento radioativo lá da Alemanha, eu tenho que pegar, tratar isso, botar num comprimido para entregar, né? E os hospitais querendo tratar as pessoas. Então, assim, olha só que impacto, né, na vida das pessoas em si. E aí tá aí, depois vocês podem pesquisar mais o caso do IPEM. A ONS é Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Ela lançou em 2022 uma rotina operacional pedindo para elevar os níveis de segurança nas subestações do Brasil todo. E um dos itens era a utilização de um firewall, instalação de um firewall das subestações para com a ONS, para troca de informações. Então, só para vocês terem uma ideia, você imagina quantas subestações tem no Brasil todo e de repente a ONS trata ou lança essa rotina operacional e teve falta de firewall no mercado, já importado dos Estados Unidos, importação, deu uma confusão, porque de repente todo mundo precisa botar um firewall para proteger as redes, tá? No setor elétrico. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, também lançou, tá, um manual de conscientização de segurança cibernética na aviação civil, né? Tem muito assunto aí que fala, né? Se o avião vai cair, não vai, tem que desligar o equipamento. Tem lá um manual já pronto para isso. Então, assim, um movimento geral, assim, toda a área industrial para isso. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica também aprovou em 2021 a política de segurança cibernética dos agentes do setor elétrico. E a guerra cibernética, né? Não posso deixar de falar disso. A gente está vivendo, infelizmente, né, algumas guerras. A guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo. Os primeiros tipos de ataques não são nem cinéticos, não tem nem força, nada disso. Eles começam a atacar a parte cibernética, né? É muito mais fácil eu atacar a infraestrutura crítica de um país, energia, água, financeiro, e por aí vai, né? Transporte, a parte aérea, para poder tentar isolar aquele país, né? Para depois começar a vir ataque, bomba, que aí é mais difícil, tem que mobilizar um tanque de guerra, pessoas, arma, tiro, né? Até você mobilizar isso é mais difícil. E o ataque cibernético é uma coisa mais rápida, né? Sorrateira, ágil e até eficiente, vamos chamar assim. Então, isso já existe, já está dado, né? Não é ficção, não é nada disso, né? Até eu trouxe aqui um exemplo, né? Os Estados Unidos tem um tal do míssil Tomahawk, vocês já ouviram falar. Isso aqui é uma notícia antiga aqui, ó. Os Estados Unidos lançou na Síria 70 mísseis Tomahawk. Foi um dia lá que eles acordaram de mau humor e lançaram uns mísseis lá. Quer dizer, era uma coisa... Lançaram, um custo desse míssil mais ou menos... Ele custa uns 2 milhões de dólares cada um. Lançaram 70, gastaram 150 milhões. 140 milhões de dólares. Numa manhã lá, né? E então imagina o que é lançar um míssil contra um país. Você cria uma comoção pública, tem a ONU, tem não sei o que, tem direitos humanos, tem isso, tem aquilo. Se cria uma guerra praticamente. Enquanto que um caso muito emblemático, para quem não conhece aqui já deixa a dica, podem procurar, tem um livro sobre isso também, que foi o vírus Stuxnet, um vírus de computador, tá? Foi lançado em 2011, e ele atacou uma centrífuga de urânio no Irã. Na época era o governo Ahmadinejad, ele está ali embaixo, ó, o presidente do Irã, na época, visitando a centrífuga de urânio.
e o governo americano era do Barack Obama, nessa altura, 2011. O que aconteceu, gente? Um vírus entrou nessa centrífuga, ele se instalou, ele entrou primeiro na rede de TI, na rede Windows, depois ele passou para a rede OT, e ele atacou um StepSet, que é uma placa controladora da turbina, que é da Siemens, e eles foram alterando, esse vírus foi alterando aos poucos a velocidade dessa turbina, né, dessa centrífuga. Então ela foi aumentando aos pouquinhos, cada dia aumentava 0,5, o engenheiro não percebeu, até o ponto que ela estava girando tão rápido que esquentou e explodiu. Né? Podia ter matado pessoas, atrasou a corrida e armamentícia nuclear do Irã por alguns anos. Tá? Então olha só, e esse vírus, depois que ele foi descoberto, foi feita uma engenharia reversa, e ele custou aí, se a gente botasse aí, vamos pegar uns desenvolvedores, né, número de linhas de código ali escrita desse vírus, vamos supor que em laboratório, se for somar laboratório, hora de programação e tal, daria uns 50 milhões de dólares, vai. Né? Você imagina, ó, 50 milhões é muito mais efetivo do que os 140 mísseis. Né? Quem lembra, agora recentemente, teve um ataque lá no Irã, daquele Steph, né? Daquele avião lá furtivo, vocês viram isso? Que eles jogaram uma bomba que explode embaixo do solo, né? Então, imagina, foi agora no governo Trump. Então, imagina também quanta comoção isso gerou, explodir dentro. E mesmo assim ainda estão com dúvida, né, se aquilo realmente atingiu ou não lá os túneis lá do Irã e tal. Isso aqui, altamente efetivo, eficaz, um vírus de computador explodiu lá a centrífuga. Então isso é real, tá, gente? 2011, já tem tempo isso, hein? Então, isso já é realidade. Aqui, ó, notícia, Rússia e Ucrânia, a guerra cibernética, primeiro ataque cibernético com infraestrutura crítica de um país. O Reino Unido abriu o primeiro centro de proteção contra ataque cibernético, isso foi em 2023. O Reino Unido foi o primeiro país, gente, eles têm uma lei lá que eles promulgaram já tem um tempo, uns 2021, 2022, que eles permitem, tá? Eles têm o exército da Inglaterra, do Reino Unido, está autorizado a usar força contra ataque cibernético. O que isso quer dizer? Ó, se tiver um ataque cibernético de um país, eu posso ir lá e lançar uma bomba naquele país. Está autorizado, né? Então, assim, é usar uma força contra a outra. Então, a coisa está séria. Isso aqui é uma foto, de máscara que eu estava no meio da pandemia, mas a gente fez um treinamento em Brasília, que se chama Guardião Cibernético. Tá? Ele é comandado pelo Exército. Das 3 forças hoje militares do país, foi destacado o Exército para comandar essa parte de defesa cibernética. Então existe uma divisão hoje dentro do Exército, chamada Condecyber, fica lá em Brasília, e eles convidam várias empresas de infraestrutura crítica, desde energia, água, comunicação, bancos, financeiro, tudo que pode parar um país, a gente faz um exercício lá, em conjunto com o Exército, tá? Então todo ano tem vocês podem pesquisar aí, se chama Guardião Cibernético. Esse aí foi quando eu tive lá nesse exercício. E eles aqui tá, ó, as vertentes, tá? É o maior treinamento de cyberdefesa do Hemisfério Sul. Tinha vários países lá visitando o exercício, é bem interessante, é bem legal. E aqui estão as áreas, ó, defesa, água, energia, financeiro, transporte nuclear e comunicações. Então a gente já tem uma série de soldados, né, sendo treinados, não para usar armas físicas, mas as armas, vamos chamar assim, cibernéticas, né, defesas, criptografias, programas, sistemas, para defender essa nova vertente que não é só física, fronteiras, né? Também tem essa cyberespaço, né? Que tem que ser protegido também de um país, né? Interessante.
Interessante isso. E com isso tudo, né? Já fica uma dica aí, ó. Falta pessoa de cibersegurança, são as notícias, né? Das organizações, cresce a procura por especializações, área de cyber, formação. E então é uma área que está sempre crescendo, uma área interessante para quem sim, gostar aí, quiser se aventurar nessa área, vale a pena. E como eu falei aqui, falar rapidamente sobre TI e TO. Então, a área de TI é a área convencional que a gente já conhece, que cuida de Windows, de sistemas financeiros, sistemas de RH, e a OT cuida dessa área industrial, como foi o caso lá do Stuxnet que invadiu a centrífuga de urânio. É uma TI especializada na área industrial. Onde é que a gente vai encontrar essas áreas de OT? Ó, no setor automobilístico, setor de saúde, hospital, setor elétrico, transporte, setor nuclear, abastecimento de água. São aquelas vertentes do guardião cibernético. Então a gente tem aqui ó, alguns exemplos, né? Não vou me ater aqui a ler, mas é monitoração de controle, detecção de incêndio, controle de desempenho, fadiga de equipamento, tudo isso está ligado a sistemas industriais e que merecem também a nossa proteção. Por muito tempo, né, essa área industrial, ela se tinha um conceito chamado air gap. O que é o air gap? É falar assim, olha só, essa área industrial aqui ela está protegida, por quê? Porque ela não tem nenhuma ligação de rede com a rede corporativa que está aberta para a internet. Então, deixa eu desenhar aqui. Ó. Isso aqui é a rede corporativa da empresa, onde os funcionários aqui do RH, financeiro, compras, vendas, clientes, eles sentam aqui para trabalhar e eles estão abertos para a internet. O mundo está aqui, né? Aqui é a nuvem. Então aqui tem hacker, tem outros países e tal, todo mundo acessa aqui. Então muitas vezes um hacker pode entrar aqui pela internet e invadir um sistema desse. Ah, por que ele não consegue, por exemplo, destruir aqui uma usina? Porque existe esse air gap aqui. As redes não se falam. Tá? Então por muito tempo, um hacker consegue invadir e parar uma usina? Não, porque tem essa não ligação das redes corporativas com a rede industrial. Porém, esse assunto ele vem perdendo força, por quê? Aqui está uma reportagem, ó. Não é mais suficiente o air gap. Porque cada vez mais, nessas áreas de automação, elas estão ficando mais tecnológicas, estão ficando mais conectadas. Né? Você entrar numa área hoje de operacional com celular já é uma realidade. Muitas vezes você vai entrar com notebook, você vai ter um Wi-Fi, você vai ter um Bluetooth. Não estou falando só de internet não, de AP não, né, gente? Pode conectar via até radiofrequência. Então, cada vez mais esses ambientes industriais estão ficando mais tecnológicos. E aí o risco, lembra do risco? Que é a probabilidade de impacto, o risco vai aumentando. Né? Mais conectividade, mais risco. Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui foi o que eu falei do foco, né? O foco da área operacional, ela está mais focada aqui nessa perda da disponibilidade, né, que é parar algum equipamento, uma usina. Então, está sempre preparado para isso. Enquanto na TI é mais em confidencialidade. Então, são focos distintos, mas sempre no olhar da segurança. Tá? Aqui é o mesmo estudo. E proteção física também é muito importante nesses ambientes. Né? Então, tem que ficar de olho em quem entra, quem sai, Ronda, revista, videocâmera, CFTV, raio-x, detector de metal, tudo isso também ajuda na segurança. Aqui é um conceito de anéis de proteção que você pode criar, por exemplo, aqui está seu servidor aqui no centro, né? Coisa mais que você quer proteger mais, então você pode criar várias camadas de segurança. A gente tem até uma fala, né? E vocês devem ter ouvido aí, mas óbvio que a proteção é como se fosse uma cebola, tem várias camadas. Proteção como camadas de cebola. É um termo que a gente usa na segurança. Bom, e por fim aqui, né, a gente está chegando aí, depois eu vou abrir para algumas perguntas, deixar um tempinho para perguntas, falar de alguns ataques reais e suas consequências. O ciclo de vida de um ataque é basicamente esse, né? Tem um atacante,
Muitos ataques, eles começam através de phishing. Como eu falei, já falei do phishing, é um e-mail que chega para você, a vítima clica, e aí clicando é direcionado para um site malicioso que joga a informação dessas credenciais da vítima para o atacante acessa o sistema legítimo. E aí ele tem acesso, ele vai fazendo a movimentação lateral e vai chegando até em outros sistemas legítimos do ataque da sua rede. Basicamente é assim que acontece. Tá? Aqui é mais para quem está em empresa pública, o TCU, Tribunal de Contas da União, quem quiser depois pesquisar, ele criou um documento que ele mostra a anatomia do ataque, e para cada fase do ataque ele criou alguns controles. Por exemplo, F1, F2, F3 são ações que você pode tomar para tentar neutralizar ou mitigar riscos dentro de cada fase. Então, por exemplo, phishing, ataque inicial. Então eles criaram controles de F2 para tentar mitigar esse ataque de phishing. Tá? Então vale a pena depois, quem quiser aprofundar sobre esse tema, dar uma olhadinha nisso. Casos recentes, olha esse aqui, foi em setembro agora, de 2025. Um atacante invadiu a Anatel e pegou uma tecnologia de broadcast, que é envio de mensagem massiva para celular, e mandou uma mensagem como se fosse um alerta da Defesa Civil, mandando as pessoas voltarem para as casas, que ia ter algum incidente de chuva, alguma coisa assim. E olha só, né? Foi uma brincadeira de mau gosto, mas imagina que isso aconteceu, foi atacado, quanta coisa podia ser feita aí com esse ataque, tá? Aconteceu, tá aí a reportagem em setembro de 25. Esse aqui acho que todo mundo viu, né? Foi o roubo de $1 bilhão contra as reservas do Banco Central, que garantia a movimentação do Pix de um banco. Esse dinheiro ele virou pó, ele saiu do sistema, porque rapidamente eles converteram isso em Bitcoin, né, para vocês verem como é que a coisa é profissional, né? Eles roubaram R$1 bilhão e converteram em bitcoins e já era, né? Depois que vira criptomoeda, não é mais rastreável. Depois teve um ataque desse do $1 bilhão do banco CMN, teve outro teve mais 2 ataques do mesmo tipo, tá na Findec Monbank, que desviou 5 milhões, e esse outro aqui da Sequoia Company, que toma conta que opera, né, os sistemas do HSBC, teve um roubo mais de 710 milhões de reais. Então nós estamos falando aí em menos de um mês, teve um roubo de quase 2 bilhões. Tá? E no fundo, como é que foi esse ataque? Né? Comprometimento de credenciais. Ou seja, foi um roubo de senha, foi um pouco de engenharia social, né? Chegou para um funcionário, pediu uma senha e ele acabou vendendo uma senha. Então olha quantas coisas a gente tem que proteger, e não só os ativos, como também as pessoas. Tem uma frase também que se fala, né, muito nessa área, que é o elo mais fraco da segurança das pessoas, mas a gente tem que transformar esse elo no elo mais forte. Aí como é que eu protejo pessoas? Aí que entra, né, a parte da conscientização, treinamento, palestras, que é essa área que eu gosto também, já que eu sou professor, trabalho de segurança, gosto de fazer palestra, gosto de conscientizar, ajudar as empresas a levar esse assunto também para os funcionários. Os funcionários precisam estar engajados na segurança, que é o dever de todos, né, na organização. Então, os vetores de ataque, foram 4 fases esse ataque do Banco Central. Um pouco de engenharia social contra os funcionários, reconhecimento interno, mapeamento de sistemas, acesso em produção e execução rápida. Eles conseguiram, assim que eles entraram, rapidamente eles fizeram isso fora do horário comercial, transferiram os dinheiros, transformaram em criptomoedas, dificultou o rastreio e foram embora. Né? Foi aí um ataque de cinema. E aí, para quem não lembra,
que eu sou mais antigo aqui. Então, teve um ataque ao Banco Central em Fortaleza. Vocês se lembram disso? Que acho que não sei se virou filme, mas eu lembro que eles compraram um terreno do outro lado da rua, levaram anos cavando, tirando terra, passaram, furaram o banco, roubaram caminhões de dinheiro. Né? É igual a Casa de Papel, né? Essa série aí. Foi um negócio mirabolante, né? Hollywood. Aí eu lembrei disso, eu fui olhar lá. Pô, deixa eu relembrar esse caso. Para saber qual foi o montante. Quantos que eles roubaram nesse... Que foi um esquema assim, né? Tiveram que movimentar, sei lá, 30, 40 pessoas, caminhão, alugar um terreno, escavar, levar um ano fazendo o troço. Imagina que trabalho que deu. O roubo foi de 176 milhões de reais. Então, assim, foi um roubo trabalhoso, teve que ter estratégia, escavar, tirar areia, carregar, fugir com caminhão, né, dinheiro físico. Roubaram 176 milhões de reais, muito dinheiro. E esse ataque aqui do Pix, né, numa noite, pegou, invadiu, acessou o sistema, jogou criptomoeda, foram 2 bi. Imagina quanto de areia tinha que escavar, né, para roubar 2 bi em papel. Né, para vocês terem ideia do potencial desse troço, né. Como proteger? Eu deixo essa dica aí para vocês. Podem ler esse QR Code ou acessar esse link. Do CertBR. Tá? Tem um guia completo, né, mostrando aí, ó, passo a passo como se proteger. Né? E vocês podem depois olhar com calma. Tá? Então vai desde usar múltiplo fator de autenticação, MFA, conscientizar funcionário, fazer backup. Tudo que a gente já falou. Ó. Fazer backup e proteger. E testar o backup. Né, gerenciar a identidade, gerenciar a vulnerabilidade, reduzir superfície de ataque, habilitar a análise de logs, monitorar sistemas. Então tá lá completinho um guia para vocês aí de presente. Pode acessar, ele tá esse guia aqui, ó, tá com direitos autorais de Creative Commons, então você pode distribuir e utilizar desde que cite, né, a fonte que é do CertBR, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada lá. E aí eu deixo espaço agora para dúvidas, questões, e deixo também meu contato aí no LinkedIn. Do LinkedIn vocês podem mandar mensagem e a gente se conectar aí para a vida. Beleza? Vou deixar então aí a palavra para vocês. Quem quiser escrever aqui, tem um chatzinho também, não tem? Tem, mas eles também têm a opção de abrir o microfone e a Isso. câmera, se quiserem falar aí, pessoal. Quem quiser também contribuir, contar um caos, falar se gostou, se não gostou. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, professor Alexandrini. Eu sou Eduarda, sou aluna ali do curso de Engenharia Mecatrônica. Achei a palestra bem interessante. É uma coisa que ultimamente a gente precisa bastante. A cibersegurança é extremamente necessária, ainda mais com o crescimento da tecnologia, né? Então, é o que a gente precisa. Só que agora me deu uma curiosidade naquela questão que você estava falando do operador lá da máquina. Poderia dar uma premissa do que poderia ser uma primeira opção assim a ser feita naquele momento? Aquele operador, né? Que apareceu aquela tela. Uhum. Olha, depois que acontece aquilo ali, não tem muito jeito, né? Tem que chamar a equipe de TI ou de TO, ter esse, como eu falei lá, plano de contingência. O que fazer nesse caso? Né? Tem um equipamento extra para botar no lugar? Tem como desinstalar, instalar de novo? Isso tem que estar pronto para um plano pronto para ser acionado. Que até falei que isso dá um pano para outra palestra, praticamente, falar de plano de contingência. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Você tem que estar com um plano pronto para, em casos desse tipo, o que fazer. Né? Será que você tem um backup daquele equipamento para voltar? Ou você é só reinstalar o sistema operacional? E os dados que estavam ali foram perdidos? Então isso tudo tem que estar pronto para você agir rapidamente. Tá? É isso.
E para isso tem que ter planejamento, tem que ter. Senão você deve ter ficado assim, é um desespero aquilo ali, né? Para quem não está preparado, o que eu vou fazer? Mas tem que estar com o plano pronto, senão é desespero mesmo. Perfeito, perfeito. Não, é exato. E isso, o plano de contingência ele tem que ser aplicado em todos os fatores, inclusive na vida da gente. Sim. Né? Quando eu trabalhei no governo do estado, lá em 2007 a 2010, a primeira coisa que eu estabeleci, olha só, o plano de contingência, se o sistema parar, o que a gente vai fazer? Quem é a primeira pessoa que tem que ser chamada? Aí fizemos a tabela dos desenvolvedores, que eles tinham que dar o primeiro parecer, né? O que estava acontecendo, se tivesse algum erro mais grave no sistema. Porque se tivesse só parado, eram os operadores da época no mainframe que acionavam. Mas, bom, se os desenvolvedores não conseguirem resolver a situação, bom, aí me chama que eu sou o responsável pelo primário, pela Secretaria de Educação na área de TI. Ótimo. Se eu não resolvesse, ia ser chamado a pessoa do CIASC, que era responsável pelos funcionários do CIASC para liberação de chamar outros funcionários, pagar hora extra, aquela história toda. Uhum. Se ele não resolvesse, ia ser chamado o secretário de Educação. O secretário de Educação, logo acima dele estava o do CIASC, porque o CIASC era do estado inteiro, né? E por último, se a coisa fosse terrível, agora nós vamos ter que chamar o governador. Né? E passou bem pertinho, porque ele só não precisou chamar o governador porque ele mesmo foi. Mas aconteceu o impensável. Pegou fogo na ponte e queimou os cabos de energia. Tu deves lembrar desse episódio lá em Florianópolis. Uhum. A ilha ficou 2 dias sem energia. Ah, foi, caramba. Então, e geralmente também fazem essa sala de crise, né? Sim. É muito comum você Não, tanto é que... tem uma sala pronta para isso. A gente teve o caso, a catástrofe no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Uhum. Ah, mas Santa Catarina choveu mais, sim, mas é que nós já estamos acostumados. O número de mortes que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vivenciamos 83 e 84 aqui na nossa região. Desde então se estruturou defesa civil e tudo mais. Rio do Sul, de tanta enchente que tem aqui, né, Rodrigo, eu já te mostrei, nós chegamos a ter até treinamento com o Exército e forças de salvamento aqui. Na época eu estava aqui na prefeitura, como secretário de infraestrutura, e nós chegamos a cogitar. E se tivesse, né, imagina num caso de enchente, sei lá, 100 mortes, 200 mortes, né, o que fazer? Né? O pessoal do Exército disse, não, a gente pode pegar, faz uma cova rasa, acha cal e coloca. Eu digo, tá, e se não tem cal guardado? Aí eu disse assim, então vamos fazer o contrário. Você tem várias comunidades luteranas e católicas no interior dos municípios, né? Uhum. E elas têm cemitérios que são de autonomia dessas ali, né? Então a gente fez vamos chamar assim, um pacto, por assim dizer, que se acontecesse algo terrível assim, seriam sepultados corpos, independente do credo religioso, temporariamente, para que pudesse depois ser feita a questão de identificação, a questão de translado do corpo para algum lugar depois que passasse a catástrofe. Né? Tem que pensar em tudo, né? E não deu outra, né? Que aqui em 2023 nós tivemos a primeira catástrofe da enchente, em 2024 o bloqueio da BR. Em função da enchente, a BR cedeu e correu para o rio. Ó, o Michael levantou a mão. Pode falar, Michael. Pode falar ou escrever? Fica a teu critério aí, meu querido. Opa, boa noite, professor. Eu estou aqui com o Michael, sou o Lucas, do Pestri. Opa. Certo. Eu, na verdade, não tenho meio uma pergunta, na verdade, tenho um convite ao debate aí. Porque agora, como o tema do congresso é a IA, né? E a gente teve umas palestras bem interessantes hoje de manhã com uma das donas da IPM, né?
o quanto o dado está importante agora. Você consegue prever coisa assim incrível com a IA, né? Então o dado tem um valor mais importante do que nunca. Então acho que agora o papel da segurança, né, é ainda mais importante. Então o que eu queria talvez propor o diálogo é tipo, o que tu acha que está sendo feito quanto à legislação, por exemplo, isso que os municípios estão implantando? Será que o Brasil está num caminho bom sobre isso, ou a gente está tipo, numa terra de ninguém e é a vida? Obrigado. É uma boa pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, para dizer que é o seguinte, já tem muito estudo já sobre segurança nessa área de IA, né? Para quem quiser ir deixa eu botar aqui no chat, quem tiver curiosidade, entrar no site do OASP. Tá? Esse OASP é uma organização sem fim lucrativo internacional que verifica, por exemplo, vulnerabilidades em sistemas. Aí eles fazem lá o top 10 vulnerabilidades. Por exemplo, para sistema, o SQL Injection é uma das formas. E eles já fizeram esse top 10 para IA. Tá? Então, por exemplo, existe uma forma de envenenar uma IA, incluindo vieses dentro da IA. Então eu posso querer que a IA, né, responda coisas por um lado. Então eu consigo hoje, através de prompts, injetar prompt da IA e ele passar a se comportar daquele jeito. Então, só para dizer que a área de segurança, né, já chegou, né, ou na parte de ataques, vamos chamar assim. Na parte de legislação, sempre quem está na frente, né, nesse tema é a Europa. A Europa está sempre preparada, está sempre à frente. E aqui no Brasil tem a discussão, né, no Congresso, no nível municipal, não sei como é que está evoluindo isso, mas é sempre uma polêmica aí que eu não... que a gente vai estar sempre um pouco atrás, né, da tendência mundial, sempre esperando o que vai acontecer lá fora para a gente trazer para cá. A gente ainda não conseguiu sair do outro lado nem com questão de fake news, né, notícias falsas, mas na IA a gente nem chegou ainda, mas o debate é bom. É verdade, porque apareceu um vídeo onde mostrava os Estados Unidos atacando a Venezuela e misturava, o cara foi esperto ali, ele usou várias cenas reais do que estava acontecendo na Venezuela com outras guerras junto, criou um alarde assim na internet, né? E ainda falando, e o próximo pode ser o Brasil. Né? E aí, graças a Deus, logo tiraram do ar, mas deu um burburinho grande, né? E compartilhamentos e tudo mais, né? É complicado. Para complementar um pouco a pergunta, mesmo se a gente ignorar assim, só leis a respeito de segurança, que, por exemplo, eu vou fazer uma empresa de software, eu tenho que seguir alguma lei sobre a segurança, ou eu posso botar meu software lá e a vida é assim? Tipo, eu acho que deveria talvez existir alguma legislação, a empresa tem que ter tais, não sei, né? Imagino que exista alguma coisa nesse sentido. Sim, existe o Marco Civil da Internet, que é muito importante. Já existe, ele está sempre sendo atualizado, tá? Vou botar aqui no site. E também, né, a gente tem a LGPD, né, que é a Lei 13.709, que também aponta aí para outra palestra, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante, quando vai desenvolver um sistema, você tem que estar preocupado com isso. Você pode inferir aí uma multa para o seu cliente de até 2% do faturamento anual, se não estiver sendo tratado corretamente, não tiver os consentimentos corretos. Isso serve para todas as empresas, tá? Desde uma padaria, igreja, escola, microempreendedor individual, loja de roupa, todas as empresas têm que seguir a LGPD e a notícia aí fresquinha, tem umas 2 semanas, a NPD foi convertida, tem até um vídeo meu no LinkedIn, se vocês forem lá, está explicando o novo papel da NPD. Ela foi convertida de autoridade para agência. Tá? Então ela agora é uma agência no mesmo patamar, uma independência do governo para atuar, para fiscalização e multas, a mesma
no mesmo patamar assim da ANS para saúde, da ANEEL, da Anatel para tecnologia, para telecomunicações. Tá? Então, isso aí tem que ser seguido, tá? Entendido, muito obrigado. Isso aí eu acho que dava até um curso, né? Como fazer um site levando em conta o Marco Civil da Internet, a lei e tal. Isso. Para site, por exemplo, tem que ter o consentimento dos cookies. Vocês perceberam ao longo do tempo que todo site agora enche o saco para você consentir o cookies? Aqui isso não é à toa, isso tem uma lei dizendo para isso. Por isso que eles passam a fazer isso. E quem não pede isso está ilegal, né? Pode ser denunciado, vamos chamar assim. Uma última pergunta. Se eu quisesse, por exemplo, seguir carreira como um especialista em segurança, o que eu deveria estudar? Assim, mesmo do básico até o avançado? Não sei se é uma pergunta muito longa, mas eu tenho curiosidade, assim, porque às vezes fica para mim, fica bem abstrato, assim, eu sou né, da segurança, mas o que isso significa? O que eu estudei? Boa. Então, você vai ter que estudar uma dica que eu dou, assim, estudar as normas da ISO, que é a base de tudo, tá? Vou botar aqui também no chat. As normas da ISO da 27000. E aí você vai ter cursinho aí, desde cursinho de R$19,90 na Udemy, por exemplo, até curso de certificações, que aí você vai, por exemplo, ECSIM, CSC, deixa eu ver aqui, e tem outros, deixa eu botar aqui. E essas certificações, aí você tem que se dedicar um pouquinho, estudar, pagar para fazer uma prova, mas ela te dá um selo, vamos chamar assim, profissional, tá? Inclusive, eu recomendo que eu sempre faço isso quando eu dou aula no MBA, eu faço esse estudo usando o LinkedIn. Tá? Porque assim, o que manda é o mercado, certo? Então eu vou lá, vejo as últimas vagas de segurança, uma dica aí. Então tu vê lá o job description, né, que é a descrição da vaga. Vai lá, ó. Tá pedindo, o que tá pedindo? Tá pedindo ECSIM, tá pedindo certificação tal. É o que o mercado tá mandando. Então em cima disso você tem que estudar. E você tem que tirar. Às vezes vale a pena estudar uma coisa mais profunda e tirar um certificado desse, que vai te valer, né, para você usar isso numa seleção, numa entrevista de emprego. E o mercado é que manda, né? Acho que é um bom termômetro, né? Vamos chamar assim, ver o que está pedindo. Entendi. Muito obrigado. Faz sentido. Valeu. E pode me seguir lá no LinkedIn. É bom saber uma pessoa está interessada em segurança, é legal. Professor, só mais uma pergunta aqui. Eu trabalho numa empresa e às vezes eu presto alguns serviços remotamente, né? Então, queria ver o que tu pode dizer no sentido de como que a gente pode lidar com esse trabalho remoto, pensando na exposição dos dados ali da empresa, né? Uhum. Esse serviço que você presta remoto é dessa empresa? Isso. Tá. Bom, geralmente, olhando pro lado da empresa, tá? Uhum. Ela vai ter que não sei se o notebook é da empresa? Isso. Você usa, certo. Então, assim, o notebook já é um ativo da empresa. Então, ele já vai vir com as seguranças necessárias, criptografias e tal, da área de segurança. E a conexão com o ambiente da empresa, que você deve ter que acessar os sistemas da empresa, geralmente é feita através de uma VPN. A VPN é uma forma de criptografia ponta a ponta, usando a internet comum. Então, assim, você está usando um ambiente que é a internet da tua casa, tá? Mas é criado um túnel criptografado da tua casa para a empresa, onde ali onde trafega os dados da empresa de uma forma segura. Isso aí é o básico da segurança, e toda empresa teria que ter esse cuidado quando você está prestando serviço remoto. Tá? Isso foi usado muito na pandemia, por exemplo. Então, de repente todo mundo teve que ir para casa e teve que acessar o sistema da empresa. Como é que eu vou abrir isso? Não posso abrir a empresa para a internet, né? Então foi usada a VPN para isso. É através da VPN que você conecta
E além disso, você tem que buscar uma coisa que eu já oriento a vocês, assim que você chegar numa empresa nova e tal, é você buscar a política de segurança da informação da empresa. E você tem que ler essa política, né? Saber o que a empresa define, quais são os seus papéis, o que ela diz que você tem que fazer, que você pode fazer, que você não pode fazer, como é que você tem que garantir a senha, como é que você tem que guardar, o que você pode compartilhar. É importante você saber isso, porque às vezes a política e as normas derivadas dessa política têm as sanções e até as punições, né? Poxa, não pode passar, isso é básico, né? Mas vamos supor, você não pode passar senha para um colega, que a senha é pessoal e intransferível, né? A tua assinatura. Então eu não posso. Acontecia muito isso antigamente. Então eu vou sair de férias, toma aí minha senha, não me perturba não. Se precisar provar alguma coisa, prova aí. Não pode fazer isso. Isso a gente trata dentro das políticas e nas campanhas de conscientização. Então tem muito isso também. A dica que eu dou é você olhar as políticas da empresa para estar sabendo, né? O que você pode fazer e o que você não pode, tá? Show. Obrigada, viu? Nada. Isso lembra um filme, daquelas questões lá de honra da vida lá, mas era resumidamente, o soldado, o mariner se suicidou e a mãe do mariner pegou o irmão dela que era almirante e deu uma esfrega, né? Como é que tu coloca o meu filho que é teu sobrinho num lugar lá que os caras levaram ele à exaustão que ele acabou se suicidando. Ele mandou lá o braço direito dele fazer a investigação. E aí o braço dele foi fazer investigação, tal. Aí chegou num momento que o sistema não liberava mais dados para ele. Ixi. Aí ele assim, almirante, o negócio é o seguinte, a minha senha não, meus VAR daqui para lá não vai. Aí o almirante disse, aí se eu passar a minha senha para você, nós dois vamos para a corte marcial. Né? Tá vendo? Que é exatamente o que tu falasse. Qual é que é a política de segurança? No Exército é corte marcial, que é questão de segurança nacional, né? E aí ele disse, não, mas o senhor conecta aí, conectou. Agora escreva hora, né? De Oracle. Aí ele... A cena marcou porque ele disse assim, select, asterisco, tal. Bom, agora manda imprimir, imprimiu. Aí o senhor vai ver, se não sou eu que vou ver, mas o senhor no seu nível, o senhor pode ver quem foram os envolvidos na morte do seu sobrinho. É você que está acessando, não sou eu, então. Não, o nível de almirante ele tinha para acessar aquilo, né? Tá bom. Porque não pode passar a senha. O que eu não posso é pegar a senha do senhor, nem o contrário, né? Mas é mais ou menos isso. Você tem que colocar o teu plano de contingência à amostra, tem que fazer teste de segurança, tem que mandar um e-mail de phishing controlado. Uhum. Né? A gente fez uma visita aqui a uma empresa aqui na região e o CIO lá estudou comigo e tal, né? Ele contando, disse, gente, a gente fez, né? Tem uma empresa que faz esse serviço pra gente. E aí eles dispararam para todos os funcionários conforme o perfil. Fizeram um pré-estudo. Eles nem sabem quanto tempo levou? 10 minutos depois que disparou Já tinha gente caindo. Já tinha gente caindo. Aí o que você faz com ele? Tem empresa que chama esse funcionário para uma educação, né? Para fazer uma... O nome é ruim, reciclagem, né? Fazer um curso aqui, ó. Cara, tu não pode fazer isso. Foi de mentirinha, mas podia ter sido verdade. Exato. Eu também lembro de um caso, eu estava na Alemanha e de repente veio um e-mail do suporte, lá era 8 da manhã, aqui seriam 3 da manhã, dizendo, olha, era fuso horário de 5 horas, precisa atualização de dados e tal, por favor, informe seu nome, CPF e tal. O seu e-mail nós temos e a senha do e-mail. Formuláriozinho bem bonitinho. Na hora eu peguei, encaminhei direto pro e-mail do meu ex-aluno que controlava a questão da rede. Disse, olha, isso aqui vai dar problema. Assim, eu não caí, mas vários outros professores vão cair nessa coisa. Aí ele já em seguida mandou alerta para todo mundo, e como ele tinha o controle dos e-mails, ele mandou selecionar todos aqueles e-mails e excluir.
Mas tu acredita que não deu tempo? Depois eu descobri que tinha um professor que tinha acabado de chegar do baile de formatura e tinha passado os dados. E, sempre cai um. Bom, a gente está chegando aqui no horário, mas o Maico levantou a mão. Vamos lá, Maico, a sua última participação para a gente encerrar. É mais uma curiosidade aí. Foi hoje ou foi ontem que caiu a AWS lá? Caiu o servidor da AWS e daí zoou um monte de gente, né? E daí o problema na AWS até eles resolveram rápido, assim, caiu de manhã eles já resolveram. Só que as empresas que usavam a AWS, como por exemplo, provavelmente aumentou muito o tráfego, um monte de erro, um monte de coisa porque caiu, demoraram um tempão para voltar, assim, tem coisa que voltou só no final do dia. Então isso talvez não é tanto segurança no sentido de ser invadido, né? Mas é a segurança do próprio sistema de prever erros, né? Eu não sei se isso entra também nessa área, mas eu acho que é algo, como aconteceu ontem, eu achei interessante mencionar. Sim, porque a disponibilidade, lembra dos pilares? Eu vou deixar uma frase final também que eu falo para os alunos, essa questão da nuvem. Né? A pessoa acha que botou na nuvem e está seguro, mas eu brinco que a nuvem, na verdade, é um computador de outra pessoa. Você não tem um computador em casa, mas tem um computador de alguém e que pode falhar, como a AWS. Então você tem que tomar cuidado, até com seus contratos de nuvem. Tá? Saber o que você está contratando, porque tem vários tamanhos, preços e sabores na contratação de nuvem. Se você não contratar backup, você não vai ter backup. Então vou contratar uma nuvem baratinha aqui. E aí você pode perder o dado e falar, mas você não contratou backup. Então fique atento a isso também, né? Que tem que saber contratar nuvem. E eu também o SLA, né? O Exato. De serviço, quanto tempo volta? Né? Quanto tempo volta? Mas tudo é mais caro, tudo é mais caro. Exato. Eu pegar e também agora é um outro termo interessante, que é o TIER, né? Tier, que em alemão acaba sendo animal, a palavra, né? Se tu contratar que não tem nenhum nível desse, eles vão te restabelecer o sistema 24 horas depois. E obviamente a AWS ela pegou quem está com Tier 4 e 5 de exigência e colocou esses caras na frente. Depois ela vai restabelecendo todos os outros. É a mesma coisa que eu digo, mas então por que a minha internet de 500 MB em casa custa só 119,99 e aquela de 200 MB da empresa está custando 1.000 e pouco? Mas aquela lá é 200 garantido, não é algo fantasioso que tu nunca vai receber é verdade. O tráfego de dados que está estabelecido ali, né? Uma coisa é tu comprar garantido, outra coisa é tu comprar, sabe lá, né? Quase como na época que se comprava muita coisa no Paraguai e dizia que lá garantia sou Joe, né? É isso aí. Pode falar, Daniel. Estão me ouvindo? Pode falar, Daniel. Eu queria perguntar, que recentemente eu sofri um certo ataque, né, que roubou alguns dados de e-mail, né? E aí eu fui entrar ali para poder gerenciar a rede, né? Que eu já tinha feito isso algumas vezes, só que desde que eu vim para o Sul, né? Então eu utilizo outra rede de internet, outro provedor, né? Que é a Unifique ali. Não sei se pode falar o nome da empresa aqui, pode, né? Mas é a Unifique. E eles não permitem que a gente acesse o roteador, né? Então não permite que a gente gerencie a rede. Qual meio que eu poderia ter para me proteger, já que eu não tenho acesso ali ao roteador ali para mim poder gerenciar? A segurança que você pode ter é nos endpoints, né? Vamos chamar assim. O que é isso? É no seu notebook ou no seu celular ter as ferramentas também. Por exemplo, antivírus. Por exemplo, até para celular você tem que ter um antivírus, né? Celular tem que botar um antivírusinho para te proteger também. Acho que essa seria uma dica boa para você. Infelizmente, essas operadoras de internet, eles não deixam, né, você mexer no hardware
eles entregam lá, até para não ter nenhum curioso ficar mexendo, desconfigurar. Mas você pode criar na camada, vamos chamar na camada de aplicação, que é instalar um antivírus. Isso é importante. Porque assim, eu também fiz uma varredura do antivírus e não encontrava nada, sabe? Mas eu já sabia que eu estava sendo atacado porque estava aparecendo, né? Sempre que eu abria ali que eu logava no notebook, ele abria uma página automaticamente. E eu demorei, né? Fiz altas pesquisas, mas eu consegui remover. Mas antes o antivírus não pegava ali nada, sempre dava que estava limpo. Tem que ver qual antivírus tem que ver também. Existe também firewall também. O próprio Windows tem, tá? O Microsoft Defender. Tem que ver se está atualizado. Tem que ter todos os cuidados. Não tem jeito. Por acaso não clicou em algum link que abriu o acesso. Exato. Eu falo que segurança é um estilo de vida. Que você tem que estar o tempo todo diligente. Você não pode clicar em link. Mesmo com tendo todas essas defesas, você tem que ter um comportamento, né, seguro. É isso. Então é isso, pessoal. Certíssimo, muito obrigado, então. Gostei dos alunos interessados, né, professor Alexandrino? Ah, sim. Bom. Isso é bom. É bom. Então, uma salva de palmas para o Rodrigo aí. Obrigado a vocês. Muito bom. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Uma boa noite a todos e podem me seguir lá. Um grande abraço aí, professor. Pode contar comigo aí para as próximas. Tá, okay. Um abraço. Um abraço. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.